Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter uma aula bem bacana sobre história. Pois é, vamos dar continuidade àquele assunto de família e tudo mais, só que hoje a gente vai entrar num assunto bem legal, que é a nossa moradia. A nossa moradia é o lugar que nos protege do sol, da chuva, do vento, é o lugar em que a gente tem o aconchego da nossa família. E existem diferentes tipos de moradia. Assim como o progresso que a gente falou lá em geografia trouxe muitos benefícios, trouxe benefícios também na construção das casas, né, e nos edifícios. Antigamente, se a gente lembrar lá do nosso livro de arte, quando a gente ainda estava aqui na escola, com nossas aulas presenciais, a gente viu sobre as artes rupestres. Vocês lembram? Dos homens que moravam lá nas cavernas? Pois então, aquele era o tipo de moradia dos homens pré-históricos, dos homens das cavernas. Eles moravam em grutas de pedras, em cavernas, e lá eles se abrigavam, né, dos perigos que tinha dos animais e de tudo mais. Com o passar do tempo, com o progresso chegando, o homem foi se adaptando às suas necessidades e transformando a sua moradia num lugar cada vez mais confortável. A gente tem, por exemplo, casas construídas de tijolos, casas que a gente chama de alvenaria, né? Mas existem lugares em que tem muita casa de madeira. No Rio Grande do Sul, por exemplo, tem muita casa que ela é de madeira e lá não chove, lá não faz sol dentro, são casas super confortáveis. A gente tem muito, por exemplo, apartamentos, né? Que são nos edifícios. Aqui em Santa Cruz a gente não tem tanto. Mas lembra que a gente viu uma foto e a gente comparou quando vai chegando em Caruaru? Quantos edifícios a gente vê? Quando a gente vai chegando no Recife? Pois é diferente ainda da nossa cidade. Nossa cidade as casas são mais térreas. Mas ainda existem casas que são feitas de palafita, onde o rio passa por baixo, a água, e a casa fica suspensa sobre alguns paus, né? Pauzinhos não, são paus mais resistentes. São casas de palafita. Aí você diz assim, tia, e as ocas que os índios moravam? Lembra que a gente estava conversando sobre como o índio tem se modificado? Mas ainda existe oca, sim. Ainda existe a morada dos índios. E diversas outros tipos de casas, outros tipos de moradia. Se vocês observarem no nosso livro, ele vai trazer lá na página 63 do livro de história, uma casinha que ela é toda de gelo. Lá mora os iglus. Pois é, embora ela seja toda de gelo, lá dentro eles se protegem do frio que faz na região que eles moram. Não é interessante? Lá é super quentinho. No nosso livro também vocês vão ver o exemplo de edifício e das casas de palafita. Na página 64, vocês vão ver uma casa enorme. Enorme, enorme, enorme. Essa casa é chamada de Casa Grande. Já não tem mais tanto, porque era no tempo lá dos escravos, em que o senhor do dono do engenho morava na Casa Grande e os escravos tinham que morar num lugar mais humilde, mais simples, chamados assim de senzala. E os escravos, que eram os empregados dos donos de engenho, não entravam nunca na casa, a menos que ele fosse empregado daquela casa. Mesmo assim, o lugar deles sempre era na cozinha. Lá na frente, a tia vai aprofundar mais um pouquinho em outras aulas, acredito que umas 3 aulas, um pouquinho sobre a vida dos escravos. Mas aí vocês já vão lembrar dessa casa, que era totalmente diferente da senzala. Embora a senzala, a casa mais humilde, fosse a moradia dos escravos. A gente vê também casas que são construídas em lugares impróprios. Vocês lembram de uma imagem que eu mostrei a vocês? De uma das casas que são construídas à beira dos rios? E a tia até falou sobre o perigo disso. Por quê? Porque o rio, ele tem o seu espaço. Mesmo que o rio esteja seco, né? Esteja num tempo que não está chovendo muito, quando chover, o rio vai tomar o seu espaço, assim como o mar. Tia até mostrou umas imagens de algumas casas que as pessoas fazem à beira-mar. E a tia disse o quê? A natureza tem o seu espaço e a gente precisa respeitar
do espaço da natureza. Em algumas cidades e até na nossa, a gente vê, por exemplo, casas que são construídas em morros. Ô tia, onde é que tem um morro aqui? Lá na Palestina, no Caminho do Cruzeiro. Vocês já viram que tem um monte de casinha que está ficando, já chegando lá no topo? Aquelas casas têm um perigo enorme de cair. Ou seja, é impróprio a construção daquelas casas, tá certo? E a casa de vocês? Como é que é? Me falem. Mandem aí pra tia como é que é essa casa. Se é casa térrea, se é um apartamento, se é um prédio pequeno, se é uma casa grande. Eu quero saber como é a casa de vocês, tá certo? Eu quero que vocês gravem um vídeo e digam à tia como é a casa de vocês. Em seguida, vocês vão responder a página 65, 66 e 67. A atividade é bem simplesinha. Lembrando sempre, quando pedir para vocês colarem, vocês podem desenhar e vice-versa. Se tiver o quesito de desenhar e vocês optarem por colar, também dá certo, tá bem? Tchau, tchau. Não se esqueçam que amanhã a gente tem aula ao vivo, tá certo? E a gente vai finalizar amanhã a nossa atividade que deveria ter sido na última sexta-feira, sobre arte. Nós vamos fazer o nosso potinho bem bacana com o nosso potinho de manteiga. Então, estou esperando vocês, tá certo? Beijão!